Você tem sorte se você nunca precisou pagar a rescisão trabalhista do funcionário da terceirizada. No vídeo de hoje eu vou falar para você de alguns cuidados que nós síndicos precisamos ter se não queremos que o condomínio assuma os custos da rescisão trabalhista de um ex-funcionário, da terceirizada. Afinal, sorte não dura para sempre, é ou não é? Meu nome é David, sou especialista em sistemas, sou especialista em gestão de empresas, condomínios e também sou síndico há mais de 4 anos. E aprendi da pior forma possível essas dicas que quero passar para você hoje. Se você assistir esse vídeo, você vai ouvir coisas que com certeza não se falam nos cursos. Algumas delas, pelo menos, eu tenho certeza, não se falam nos cursos. E fazem toda a diferença na hora de você ter ou não que desembolsar pelo condomínio a rescisão trabalhista de um funcionário da terceirizada. Sabe, no ano de 2017, deixa eu pensar, outubro de 2017, foi quando eu entrei com a nova empresa de terceirização. Mas no mês de julho, eu descobri que a empresa terceirizada estava enrolando os funcionários. É isso mesmo, enrolando. E olha que eu tinha feito de tudo para que isso não acontecesse. Eu tinha certeza de que se eles fizessem qualquer coisa errada, eles é que iriam arcar com as consequências. Então, quando eu tinha pego o contrato, eu vi que tinha aquela cláusula que eles assumiam todo e qualquer risco trabalhista que viesse a acontecer com os profissionais que passassem pelo condomínio. E eu estava tranquilo com aquilo, sabe? Mas, mesmo estando tranquilo, eu exigi algumas coisas para que me desse uma garantia maior de que o problema não ia acontecer. Por exemplo, o vencimento deles era sempre no início do mês. Eu então alterei do dia 10 para o dia 17. Por que isso? Porque eles sempre me entregavam a folha de pagamento do mês anterior, os comprovantes de pagamento do mês anterior. E eu não gostava dessa situação. Então, quando eu tirei do dia 10 e coloquei no dia 17, eu dei a eles a obrigação de me encaminharem mensalmente a folha de pagamento com os comprovantes daquele mês assinados. Ou seja, se os comprovantes não tivessem assinados, pelos funcionários, eu não autorizava o pagamento. A administradora não realizava o pagamento. Então, para mim, essa era uma das grandes garantias que eu tinha de que eles não iriam dar problema. Mas eu estava enganado. Além disso, eu também pedia sempre que um funcionário novo fosse começar as atividades, eu exigia uma cópia ali da carteira de trabalho, com carimbo de registro, tudo direitinho. E ficava de olho se aquelas cópias de carteira eram as mesmas que apareciam na lista de folha de pagamento. Você percebe que como eu me muni de situações que não eram minhas obrigações, e você pode pensar o seguinte: por que é que eu, síndico, tenho que fazer essas coisas? Isso é obrigação da terceirizada. Isso é obrigação da administradora. Mas, meu amigo, eu quero dizer para você o seguinte, que no momento que chega o aviso de que você tem que comparecer lá no Ministério do Trabalho, tá? Que você tem que comparecer perante uma junta e que o juiz vai investigar a situação de um processo trabalhista, vou falar para você, não tem jeito. É você que vai. Você pode até ir acompanhado da terceirizada, mas se a terceirizada não for, se a terceirizada falir, se a terceirizada não comparecer, se a terceirizada não honrar o compromisso, você arca em conjunto com ela
e também, se ela não assumir, você assume no lugar dela. Você está me entendendo o tamanho do problema que é você ter no seu condomínio uma terceirizada que não cumpre com um papel, seja ele ali, né, previdenciário, social, né, diante de seus funcionários? Você fica responsável. E foi nessa situação de que eu tinha certeza que estava tudo bem, o contrato estava certo, os olerites, os comprovantes de pagamentos e benefícios estavam assinados. Eu tinha tranquilidade, eu estava nessa falsa tranquilidade, quando então me chegou situações de processo. Chegaram situações de problemas. E aí, a terceirizada correu e falou, não, fica tranquilo que nós vamos assumir, isso aqui é problema nosso. No primeiro, segundo problema de processo, realmente eles assumiram tudo, resolveram a situação, eu só assinei ali um documento para que eles pudessem me representar. Foi muito simples. Mas passado o tempo, eu percebi que alguma coisa estava errada. E eu lembro como hoje, essa data, né, julho de 2017, quando um funcionário me procurou para dizer, David, fazem 15 dias que eu não recebo. Era para ele ter recebido no 5º dia útil, como todo mundo. E já faziam 15 dias que ele não havia recebido. E agora eu somo. Mas espera lá, 5º dia útil, mais 15 dias? Como é que podia? Eu tinha assinado a autorização de pagamento no dia 17. A empresa terceirizada havia recebido no dia 17. Para eles receberem, eu tinha em minhas mãos a confirmação da administradora de que os documentos, os comprovantes estavam assinados. Falei, não pode, seu José. Não tem como. Eu tenho lá o olerite assinado pelo senhor. E aqui, naquele momento, ele sacou do bolso o olerite dele e falou assim, esse aqui, que não está assinado e está comigo? Este foi o cenário, este foi o pano de fundo, onde eu comecei a perceber que as garantias que eu havia montado, a tranquilidade que eu tinha, ela não era real. A empresa terceirizada estava enrolando os funcionários. Bom, meus amigos, é o seguinte, eu parti então para um processo de chamar essa terceirizada para tentar um acerto, para tentar resolver o problema amigavelmente. Era o mês de julho, dei para eles então 30 dias. Eles tinham até 30 de agosto para resolver todas as situações. Bom, infelizmente, chegou em agosto e eles não cumpriram. Em setembro, outra empresa começou e em outubro eu estava pagando por uma segunda empresa e não paguei a empresa anterior. Fui a processo, né, processei eles, fui atrás dos direitos. Eu não estou aqui hoje com o objetivo de falar como fazer uma transição entre terceirizadas. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é mostrar que a sorte não dura para sempre. Se você nunca pagou um processo trabalhista antes, de funcionários da terceirizada, e você até esse momento não tem se preocupado com esses 5 passos que eu vou mostrar para você, talvez você possa estar numa situação muito complicada no futuro. Porque para você ter uma ideia, em 2019, agora no final do ano, dezembro, eu estava pagando um processo trabalhista de uma empresa que eu havia rescindido em 2017, que o funcionário entrou com processo e ação em 2017, e eu então estava agora em 2019 pagando essa ação trabalhista. O condomínio estava pagando. Os 5 passos que eu quero passar para vocês, então vamos lá. O primeiro passo, para que você não seja enrolado por empresas ruins na área de terceirização. O primeiro passo é cortar o mal pela raiz. É isso mesmo. Eu quero dizer para você que
no momento em que aparecem as grandes dúvidas, no momento que aparece a desconfiança de que a terceirizada não está fazendo o trabalho dela, de que a terceirizada não tem condições financeiras de se manter de pé, que ela não tem condições financeiras de manter o pagamento em dia dos seus funcionários, no momento que aparecem as dúvidas de que ela está cumprindo com seu papel como empresa, né, como empregadora, o melhor a fazer é cortar o mal pela raiz. Você vai falar, mas e onde fica dar a chance, a segunda, a terceira chance? Eu vou dizer para você uma coisa. Aqui eu aprendi no erro. Eu aprendi errando. Eu dei a segunda, a terceira chance. Eu lembro que em outubro de 2016, eu tinha assumido como síndico faziam 2 meses. Eu tinha sido eleito, né, e iniciado a partir de agosto como síndico. Então ali estava 2 meses apenas como síndico. E o que eu descubro? Eu descubro que o rapaz que era o meu zelador teve uma torção nas costas, fazendo lá um processo dentro do condomínio, né, do serviço dele. E esse cara começou a falar para os funcionários, para os demais colegas, que iria processar a empresa e o condomínio, porque ele estava sem registro. Olha a situação. Eu tinha acabado de assumir. Eu estava com uma obra, começando uma grande obra de reforma, que eu tive que assumir. Eu estava ali no processo final de cotação e assinatura de contratos. E naquele momento de conhecer a situação, eu descubro que o camarada disse que iria processar. E quando eu pedi para vir os documentos, a terceirizada me explicou, não, David, realmente, ele é um funcionário antigo, ele pediu para não ser registrado para que ele pudesse ganhar mais e ficar sem pagar os tributos. E nós aceitamos, mas agora está dando problema. Bom, esse foi o primeiro caso que a terceirizada se virou e resolveu. Quando foi em janeiro de 2017, apareceu um outro caso. E aí me chamaram para conversar e disseram o seguinte, David, não se preocupe. Nós estamos mudando aqui da empresa 1 para a empresa 2, né? Eu não vou citar aqui nome para evitar processo, mas eu estou mudando aqui da empresa 1 para a empresa 2, e fica tranquilo que nós vamos fazer a rescisão de todos os funcionários, e ao fazer a rescisão dos funcionários, todos vão receber seus direitos, tá certo? E você fica tranquilo que a gente vai começar vida nova, não teremos mais problemas daqui para frente. Segunda chance. Quando foi julho, como eu já contei para vocês nesse vídeo, eu descubro, através de um funcionário, que os olerites estavam sendo falsificados. Os dados dos olerites estavam corretos. A assinatura não pertencia ao funcionário. Era falsificada para que eles pudessem receber e depois que recebiam é que eles iriam então fazer o pagamento. Veja, gente, quando existe o mal, você tem que cortar na raiz. Deu uma, deu 2 chances, na terceira, tentei ainda redimir ali o problema para não gerar um problema maior para o condomínio. Seriam muitos processos trabalhistas. Dei ali 30 dias para eles resolverem, mas quando você tem problema, corte o mal pela raiz. Existe muita empresa de terceirização boa no mercado. Empresa séria, empresa idônea. Empresa que vale a pena contratar, ok? Vamos lá, passo 2. O segundo passo é exigir uma vez por ano, você precisa exigir a certidão negativa de débito, a lista dos processos trabalhistas em andamento e uma cópia da carteira de trabalho atualizada. Se bem que agora, com a última lei que saiu, né, a carteira de trabalho ela é digital, o que dá muito mais facilidade à pesquisa e também a acesso à informação. Mas para aqueles que ainda não têm a carteira digital, que é a carteira de trabalho normal, aquela azul, capa azul, então você pede uma cópia da carteira, tá? Então, uma vez por ano, repetindo, você vai pedir a certidão negativa de débito, você vai pedir a lista dos processos trabalhistas
e você vai pedir uma cópia da carteira de trabalho. E você vai me perguntar, mas David, por que a lista dos processos trabalhistas? É claro que toda empresa que presta serviços, que terceiriza serviços, que tem muitos funcionários, pode ter vários processos. É claro, é verdade. Eu não estou dizendo que não terão. O problema é quando o processo é por falta de registro, por falta de pagamento dos benefícios, por falta de recolhimento dos tributos. Este é o problema. E quando você, uma vez por ano, você exige esse tipo de documento e eles são apresentados em uma reunião, você tem condição de olho no olho perguntar o que está acontecendo com o processo, com a empresa, se aparece ali processo trabalhista por falta de registro. A certidão negativa de débitos, ela é muito importante, porque às vezes a terceirizada está sendo protestada banco, fornecedores e uma série de problemas, e ela vai te deixar na mão logo logo. Então esses documentos eles são fundamentais você pedir eles uma vez por ano. Não adianta pedir mais do que isso, né? Acaba sendo caro, custoso e até mesmo para ter reuniões. Mas se você pede uma vez por ano, você pode então ali ter certeza se você deve ou não renovar o contrato, ok? Vou falar para você agora do terceiro passo. O terceiro passo é o que você precisa exigir uma vez por mês. É isso mesmo. Uma vez por mês você precisa exigir alguns documentos. Eu já falei alguns aqui, não falei? Eu falei para você, por exemplo, dos comprovantes de pagamentos e benefícios, né? Realizados devidamente, então, o holerite devidamente assinado. Eu posso falar para você ainda da lista de folha de pagamento, para que você possa comparar, né, se os funcionários que estão lá realmente são aqueles que estão registrados em folha, se bate com a cópia da carteira de trabalho. Uma vez por mês exija a cópia da carteira de trabalho de novos funcionários. Mas sabe, tem um item que ninguém fala para você pedir, e eu vou falar. É a lista da escala realizada. Eu não estou falando a escala que vai acontecer, não. A lista da escala realizada. Exija isso atualizado ou uma vez por semana ou todo mês, de forma que fique fácil você confrontar se realmente o que está naquela lista é o que aconteceu e se realmente o que está naquela lista bate com a folha de pagamento. Eu vou lhe dizer por quê. Agora em 2019, quando estive no fórum do trabalho para poder ali então participar de um processo, eu tomei ciência que o ex-funcionário estava processando a terceirizada porque havia trabalhado para o nosso condomínio 3 meses sem registro em carteira. Pausa. Lembra lá do primeiro passo, né? Cortar o mal pela raiz? Então, tinha tido problema em 2016 e agora, 2017, o rapaz trabalhou sem registro, em 2019 eu estava no fórum. Nessa situação toda, o que eu descobri? Eu descobri que aquele rapaz era um folguista. O folguista, normalmente, ele não entra na folha de pagamento que vem para o condomínio, porque não pertence ao centro de custo do condomínio. Não são funcionários que estão ali assentados todos os dias. É funcionário que vem esporadicamente, se alguém faltar, alguém adoecer. E nessa situação, esse rapaz tinha trabalhado para a gente, nesses 3 meses, algo em torno que, se você fosse somar, dariam aí 10, 15 dias. Ele tinha trabalhado no primeiro mês uns 3, 4 dias, tinha trabalhado no segundo mês uns 3, 4 dias, e no último mês ele tinha trabalhado alguns dias a mais, cobrindo ali por mais de uma semana. Veja a situação. Quando eu recebi a documentação para pagar, olhei na lista folha de pagamento. O nome dele não constava. Isso no método que eu fazia antes. O nome dele não constava. Os olerites que eu recebia batiam com a folha. Estavam todos assinados. Então eu achava que estava tudo bem.
mas não estava, porque eu tinha que ter confrontado com a lista da escala realizada. Se eu tivesse confrontado com a lista da escala realizada, eu teria percebido que teria passado nomes ali naquela portaria, teria passado nomes que não estavam na folha de pagamento, que eu não tinha uma cópia da carteira de trabalho. E é nesta situação de falar para você algo que eu aprendi na dor, que pode salvar você de pagar um processo trabalhista. Porque se você recebe uma situação dessa e você corta o mal pela raiz, não dá tempo da terceirizada ir a pique, né? Falir, enrolar os funcionários a ponto deles se unirem para processar e ganharem a causa. Então você elimina logo o mal pela raiz. E é isso que eu vim falar para você, né? É isso que eu vim falar para você. E em caso dessa lista do dia a dia, né? A lista da escala a realizar for substituída, um e-mail, um comunicado oficial dizendo, olha, hoje nós estamos substituindo o João pelo Pedro. Ou ontem foi substituído o João pelo Pedro, porque o Pedro se afastou, licença médica, etc, etc. Ok? Mas é importante você ter esse controle, para que você não venha ter que pagar depois processos por conta de alguém que trabalhou para você 1, 2, 3 meses sem registro. Tá certo? Eu estou já no 4º passo e eu quero falar para você hoje sobre esteja próximo. Isso vai contra várias regras de administração quando se fala em terceirização. O terceirizado, né, o funcionário da terceirizada é problema da terceirizada. Essa é a máxima. Não, não é. Esteja próximo. Sabe, se você não estiver próximo, você jamais vai saber coisas importantíssimas que você precisaria saber. Eu não posso dizer que sou amigo, mas eu sou próximo. Sabe quando você está na estrada a 100 km por hora e você mantém uma certa distância? Não, nem muito, nem pouco, mas uma certa distância de segurança. É isso que eu estou dizendo, esteja próximo, mas com uma distância de segurança. É diferente de quando você dirige na cidade. Você está dirigindo na cidade, então você não vai manter a mesma distância, porque a velocidade é outra. Então você ainda fica mais próximo. Eu quero dizer para você que no caso das terceirizadas, esteja próximo. Próximo o suficiente para saber das coisas e mantendo uma certa distância para não se envolver nos problemas pessoais. Nessa situação de estar próximo, você vai conseguir duas coisas bem importantes. A primeira, você vai conseguir a confiança do funcionário terceirizado para orientar ele a mensalmente ser o fiscal da terceirizada. Ele mesmo entrar e pesquisar se o FGTS dele está em dia, o INSS, se ele está recebendo em dia. Então, quando você motiva ele a fiscalizar, você está protegendo o seu condomínio. Mas para isso você precisa estar próximo. Outra coisa, além de estar próximo, você vai de motivar que você vai conseguir estando próximo. Você vai conseguir saber de informações que você jamais saberia se não o conhecesse pelo nome, se não o cumprimentasse, se não tirasse ali 1 a 2 minutos por semana para saber como que está a vida. Entende? Eu lembro que foi por conta de eu passar ali na portaria, que é meu costume passar na portaria e está tudo bem, tem algum registro de problema, deixa eu dar uma olhada no livro do posto de passagem dos trabalhadores da terceirizada. Então eu estou ali de olho. E ao estar ali, pergunto, como é que está tua esposa e o time de futebol? A gente tira ali uns 2, 3 minutos para fazer uma interação e estar próximo. E foi nisso que
O seu José se aproximou e falou assim, ó, David, não tá legal não. Por quê? Porque eu não recebo há mais de 15 dias. Pela forma como ele falou, estava sendo comum o salário ficar atrasado uma semana, 10 dias, 15 dias. E aí ele começou a me contar. Falou, David, as minhas FTs são folga trabalhada. Né? Se você é síndico e não sabe o que é uma FT, é folga trabalhada. Se a minha folga trabalhada... Eu tenho folgas trabalhadas que não são pagas há 1 ano. Prometeram me pagar e não me pagaram. E aí começou a me contar o tamanho dos problemas. E a história que ele me contou, eu já te falei no vídeo, né? No início desse vídeo. Ele sacou do bolso um olerite que ele não tinha assinado. E eu tinha no escritório uma cópia, um outro olerite com o nome dele assinado por alguém, com uma assinatura muito parecida com a dele, uma assinatura falsificada. Se eu não estivesse próximo, eu jamais teria ouvido dele, do William, do Diego, do Lismar e de outros, os rolos que a terceirizada estava realizando. E foi por estar perto deles que eles começaram a me confirmar, não, seu David, é isso mesmo. Eu não recebo a minha hora extra. Eu não recebo... Mas você faz hora extra? No relatório consta que você não faz hora extra. Não, seu David, pode ver, eu fiz tal dia, fiz tal dia. Lembra aquele dia que fulano faltou, eu tive que ficar aqui esperando das 6 da manhã até as 10 para alguém vir substituí-lo? Isso é hora extra. E aí uma coisa foi se ligando à outra. Estar próximo. Gente, estamos chegando no final. E eu quero falar para você agora do 5º e último passo. Eu já falei 4, esse é o 5º e último. O 5º passo diz o seguinte: corra do extraordinariamente barato. O barato sai caro. Eu estou cansado de receber proposta de empresa terceirizada. E aí o cara tem a cara de pau de falar assim para mim, fala quanto ele está fazendo que eu faço mais barato. Para um pouquinho para pensar. O piso da categoria é o mesmo. Os benefícios são praticamente os mesmos. As obrigações, as mesmas. Uniforme, cesta básica, vale transporte, vale refeição, algumas dão, outras não, por isso que eu disse, os benefícios são praticamente os mesmos. Hora de trabalho, quantidade de horas trabalhadas. Então, se você pega tudo isso, caramba, como é que esse aqui, o A, consegue fazer para mim, na mesma quantidade de funcionários, consegue cobrar de mim 24 mil reais, enquanto eu estou pagando 33. O extraordinariamente barato é um grande problema. Você precisa fugir dele. Durante todos esses anos, eu nunca aceitei o extraordinariamente barato. E depois desse grande golpe que eu sofri em julho de 2017, quando descobri que a empresa estava enrolando os funcionários, depois desse golpe, eu digo golpe porque eu fui enganado como pessoa, fui enganado como administrador, eram documentos falsificados. Então, através desse golpe, desse duro golpe, eu mudei a minha estratégia de cobrança, a minha estratégia de acompanhamento. E você pode dizer o seguinte, mas isso é problema da terceirizada. Não é. Porque a hora que a terceirizada falha, é você, é o seu condomínio quem paga. A lei é clara neste aspecto. Somos solidários. Então, fica atento. Porque se você ainda não teve que pagar um processo trabalhista, pode ter sido pura sorte.
mas a sorte não dura para sempre. Tá bom? Fique atento aos 5 passos, está aqui na tela. Corte o mal pela raiz. Exija uma vez por ano esses documentos que estão aí aparecendo para você, né? Que é a certidão, processo trabalhista, cópia da carteira de trabalho. Exija uma vez por mês a lista de escala realizada, é a principal para você comparar com a folha de pagamento, para você comparar com a carteira de trabalho e os comprovantes de pagamento e as guias de recolhimento. Isso é importantíssimo. Exigir também o comunicado na substituição de postos. Esteja próximo, 4º passo, né, para poder motivar e saber o que está acontecendo, e corra do incrivelmente barato, ok? Então, quando você segue esses 5 passos, você não fica dependente da sorte. Desejo a você sucesso, um ótimo trabalho na sua gestão como síndico e na sua vida pessoal também. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe. Até mais!